Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Amém? Eu estava num culto no interior de São Paulo, há um tempo atrás, e o pastor, no momento ali da oração, convocou a igreja a se colocar de pé. E tinha algumas pessoas que permaneceram sentadas, né? E quando o pastor terminou de orar, as pessoas se assentaram, aquele pastor olhou para todos e disse: haverá um dia em que o Rei de toda a glória dirá a todos que se ajoelhem na sua presença. Meus irmãos, aquilo marcou bastante a minha vida por conta da reverência que nós devemos ao Senhor. E o que eu tenho percebido no início dos cultos, não é, aqui na nossa comunidade, é uma falta de reverência muito grande. Muitas pessoas conversando, muitas pessoas transitando, entrando e saindo, muitas pessoas gargalhando às vezes, conversas, e não importa se cochicham. Importa que é tempo de celebração e adoração ao Senhor. Reverência, irmão, porque haverá um dia, todos os joelhos se dobrarão na presença do Altíssimo. E tem muitas pessoas que pensam que o Senhor é aquele, entre aspas, barbudo, sentado no seu trono, aquele velhinho, bonzinho, que olha para todos, não é? Com aquele olhar de graça, e não existe ordem, e não existe reverência. Esse é um pensamento errado, irmão. Você precisa ler a Bíblia para perceber que é um pensamento errado. Então eu convido a você, irmão, a buscar no Senhor reverência. Nós não estamos diante de homens, nós não estamos diante de seres celestiais, mas diante da presença do Criador de todas as coisas. Reverência, irmão. Você que tem criança, você que às vezes tem, não é, o seu amigo, chegue mais cedo, irmão. Não chega em cima da hora ou depois que o culto começou. Chegue mais cedo. Converse com os irmãos. Comunhão é importante, é bom, mas não durante o culto. Esse horário é antes ou depois do culto, não durante o culto. Durante a celebração é tempo de todos nós curvarmos o nosso coração, os joelhos do coração, prostrados diante do Rei de toda a glória, os ouvidos atentos à sua voz, os olhos atentos ao seu mover, e não a homens. Por isso, irmão, a igreja é lugar de comunhão, bênção do Senhor, e nisto tudo existe ordem da parte de Deus. Por isso eu peço a você, atenção à reverência. Amém, irmão? Glória a Deus. Meus irmãos, abra comigo sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Capítulo 14, Evangelho segundo Marcos. Nós vamos fazer a leitura do verso 53 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. E muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. E então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. E depois o sumo sacerdote se levantou diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou:
Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, o que acham? E todos o julgaram digno de morte. E então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno? Contudo ele negou, dizendo: não conheço, não sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. E então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Até aqui, irmãos. Fechem os olhos. Curvem sua fronte. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, Senhor, que são muitas e se acumulam diante, Senhor, dos nossos olhos. Mas a Ti, Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador, clamamos pelo perdão. Pedimos que o Senhor nos conduza pela Tua palavra, no mover do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor aprume, Senhor, o nosso coração para a glória do Teu nome. É o que oramos e pedimos assim, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Você já se sentiu envergonhado? Não aquela vergonha de repente, né, no meio de todos, eu me lembro uma vez, né, na sala de aula, todo mundo sentado, a professora falando, de repente: Rodrigo, eu não sei o que lá. E aí você fica todo acanhado, porque a classe inteira olha para você. Não é desse tipo de vergonha que eu estou falando. Ou do tipo de vergonha quando você era solteiro, né, aos que não são mais, estava de olho naquela pessoa que tinha te trazido algum interesse, não é? E a pessoa correspondeu o seu olhar, correspondeu o sorriso, e você fica... né? Não é dessa vergonha que eu estou falando. Mas a vergonha, meu irmão, de ser pego num ato muito horroroso, numa condição em que você foi flagrado fazendo ou cometendo algum ato indevido pela sua posição, seja da maneira que fosse. Você já passou por alguma vergonha como essa? De ser desmascarado, de ser confrontado e as vendas dos olhos ou aquilo que ocultava diante dos demais fosse tirada? Você já passou por esse tipo de vergonha? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, não é? O capítulo 14 aqui do Evangelho segundo Marcos, que narra um momento em que esta situação acontece por algumas vezes. As vendas são tiradas, as vergonhas são expostas. E o texto começa, nós lemos do 53 em diante, mas eu queria que lêssemos os versículos anteriores, para que você perceba que esta é a moldura do texto que nós estamos lendo. Tanto a parte de cima do seu começo, quanto a parte de baixo, no seu encerramento dessa porção de texto que estamos lendo, ela começa com a exposição da vergonha e termina com a exposição da vergonha. No capítulo 14, acompanha aí comigo, não é? O verso de número 50. 14, verso 50. Mantenha a sua Bíblia aberta, para que façamos a leitura. O verso 50 diz assim: e então todos o abandonaram e fugiram. A narrativa aqui, meus irmãos, é já a madrugada da quinta-feira que antecede a crucificação. O Senhor Jesus já estava ali no Getsêmani, orando com seus discípulos. O traidor, acompanhado por soldados, chega àquele lugar, apresenta a eles naquela escuridão quem era Jesus, foi até ele e com um beijo, não é? Identifica Jesus. E agora, nesse momento em que os guardas cercam, já houve aquele diálogo, não é, entre o Senhor Jesus e aqueles soldados, onde o Senhor Jesus pergunta: quem procuram? Não é? E eles falam: Jesus, o Nazareno. Ele diz: sou eu. Aqueles guardas caem no chão pela força do poder da palavra do Senhor. Todos esses diálogos acontecem, e quando pegam Jesus,
as pessoas agora começam a correr, desesperadas, fogem todas elas. Um pouco antes, durante a ceia, o Senhor Jesus dizia àquelas pessoas o que aconteceria, e diziam, o Senhor contava a eles que todos o abandonariam. Pedro se levanta e diz, não, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E o Senhor Jesus então diz a ele, Pedro, antes que o galo cante, não é? 2 vezes você me negará. E ele sai, talvez, pensativo, que palavra é essa? Não é? O Senhor Jesus não sabe do que está dizendo, ele não conhece o meu coração, de modo algum eu faria coisa semelhante a essa. Verso 50, e então todos o abandonaram e fugiram. Quando diz todos, você já entendeu que todos são todos. Não sobrou ninguém. E havia um outro jovem lá, o verso 51, que é motivo inclusive de algumas discussões, não é? No verso 51 diz que um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus quando o tentaram prender, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Esse texto começa com a narrativa da exposição da vergonha deste homem. Este homem que estava seguindo a Jesus não se sabe quem é. Algumas pessoas vão dizer que era talvez João, o discípulo amado, e o seu nome não é citado, mas não tem nenhum tipo de evidência, não há nada que identifique quem seja esse homem. Outros vão dizer que são, seguidores que estavam por ali e acompanhando o Senhor Jesus e que estavam também, talvez o dono ou o filho do dono daquela propriedade onde o Senhor Jesus realizou, a ceia, e ele ficou tão encantado, tão feliz com tudo que ouviu, que resolveu seguir o Senhor Jesus. Note que este homem não era um homem de condições humildes, mas era uma pessoa que tinha condições financeiras, porque ele usava um lençol de linho, não era um pano, de uma qualidade ruim, mas era linho, demonstrando que ele tinha condições. Então, muito provavelmente, muito provavelmente não, irmãos, desculpe, é força do hábito. Mas há também quem diga que este homem que fugiu, desnudo aí, tenha sido o próprio João Marcos, ou Marcos o evangelista, que está aqui a narrar. E ele apresentando a sua própria vergonha, aqui. Independente de quem seja este homem, a Bíblia não fala, e onde a Bíblia silencia, nós também nos silenciamos. Quem tem estudado e acompanhado os estudos às quartas, nós brincamos sobre a floresta. Isso é entrar na floresta. Onde a Bíblia não fala e você começa a conjecturar, você entrou na floresta. O perigo de entrar na floresta, irmão, é você encontrar uma erva e resolver usar essa erva aí, Então fica doidão, fala bobagem, Entrou na floresta. Onde a Bíblia silencia, nós também silenciamos. O fato é que havia ali um homem que estava junto com os discípulos, e este homem estava ali porque seguia Jesus, cria no Senhor Jesus, ouviu as palavras e foi, impactado por elas, e estava ali naquele momento. Mas diante do risco de ser preso junto com Jesus, diante do risco de sofrer violência, como sofreu violência o Senhor Jesus, este homem não pensou 2 vezes, mas partiu em retirada, no mais rápido que ele pôde, e a forma como ele saiu, este lençol ficou, quando os guardas tentaram pegá-lo, mais ou menos como deve ter acontecido com José, quando fugiu da esposa de Potifar, entre aspas, a patifona, como diria aí o pastor Aguiar, Ela tentou pegar José, não conseguiu, mas ficou com a sua capa. E aqui nós vemos um homem que saiu, e saiu nu pela madrugada, fugindo, com medo. Começa com esta vergonha. E o quadro todo, termina com uma segunda vergonha. Se você acompanhou a leitura aí, no verso 72 do capítulo 14, diz assim: E logo o galo cantou pela segunda vez, e então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E ele pôs-se a chorar. O seu choro não é só um choro amargurado e de lamento, mas é um choro da vergonha pela exposição diante de todos, aquilo que o Senhor Jesus havia dito que aconteceria, assim foi, e Pedro viu que de fato o Senhor Jesus sonda e conhece os corações. Meus irmãos, o momento aqui que nós vemos é um momento em que o Senhor Jesus é levado, você conhece bem aí esse tempo, ele é levado para um julgamento.
E é um julgamento falso. É um julgamento totalmente errado, com uma série de motivos, não é, para que fosse um julgamento ou um momento, não é, a ser desqualificado, porque o sinédrio, para onde, não é, supostamente o Senhor Jesus foi levado, e aqui supostamente porque essa reunião do sinédrio só poderia acontecer no templo. Ela aconteceu na casa do sumo sacerdote. Ela não poderia acontecer pelo regimento dessa maneira. Ela poderia acontecer somente com a presença de todos. Não estavam todos os presentes, não é? São cerca aí de 70 homens aproximadamente na composição. Não estavam todos. Os julgamentos deveriam acontecer durante o dia. Este acontece durante a madrugada. Vários motivos que desqualificam. Outros ainda, esses julgamentos geralmente aconteciam em pelo menos 2 sessões, onde na primeira sessão, na primeira audição, se ouviam ali todas as acusações, se ouviam ali todas as argumentações que apontavam como culpado e todas as argumentações que apontariam como inocente, para que depois de um tempo viesse a sua segunda sessão e a partir dali, não sendo necessárias outras, desse ali o veredito. Não é o que acontece. As coisas acontecem com muita pressa, com muita ânsia de que acabasse logo, porque aquelas pessoas queriam que Jesus fosse morto. Outra coisa que não poderia acontecer, o sinédrio jamais poderia se organizar num sábado ou num dia festivo. Era a madrugada da sexta-feira e era a véspera da Páscoa, meus irmãos. Aquilo não poderia acontecer. Mas, em detrimento de todas as regras, o Senhor Jesus ele é levado para este lugar, e quando ele chega lá, não é? Verso 53, estamos diante de um grupo grande de pessoas aqui, não só o sinédrio, mas curiosos que viam a movimentação, ouviram o barulho, foram até ali e espiavam, eram os serviçais do sumo sacerdote, havia um grupo grande de pessoas, apesar de ser já madrugada adentro. E aí levaram o Senhor Jesus para lá. Verso 53. Levaram então Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Aqueles que ouviram, não é, o clamor do sinédrio, este clamor de um plano já arquitetado há muito tempo, eles se levantaram e foram ali de madrugada, estava tudo organizado, já tudo certo com Judas, que você deve se lembrar, seu nome é Judá, transliterado então para o grego Judas, que é aquele que trai o Messias, já tudo organizado, pagamento organizado com Judas, de repente estão todos eles lá. Chegou o momento este anunciado pelo Senhor Jesus, e que não foi apenas uma vez, mas por muitas vezes, o Senhor Jesus anunciou como as coisas aconteceriam. Mas o que eu gostaria que você lembrasse aqui, meu irmão, é que este julgamento não é um julgamento só. São 2 julgamentos que estão acontecendo. E eles acontecem quase que em paralelo. Enquanto o Senhor Jesus está ali no sinédrio, na casa, na verdade, do sumo sacerdote, diante destes homens que compõem o sinédrio, a Bíblia diz no verso 53, olha aí, aliás, 54, perdão. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Pedro provavelmente deveria ter se lembrado das palavras do Senhor Jesus, que todos o abandonariam, e ele deveria ter se lembrado que ele não faria isso de maneira nenhuma. Ele fugiu quando os guardas pegaram ali, junto do Getsêmani, mas acompanhou de longe. Porque no seu coração, talvez, estivesse, e aqui é da minha parte, o desejo de que aquilo que disse o Senhor Jesus não fosse verdade. Então ele acompanhava de longe, ele não se aproximou, e foi buscar ali, não é, conforto e um pouco de calor, junto a alguma fogueira no pátio com os guardas que estavam por ali. E este é o segundo julgamento que acontece em paralelo. Enquanto está ali o Senhor Jesus sendo julgado pelo sinédrio, ou pelas pessoas que compunham, não é, o sinédrio, Pedro, da mesma sorte, também segue um julgamento, e que nós veremos a partir do verso 66, conta a história aqui do Pedro, que depois se torna o apóstolo aí
Pedro. No verso 55, a palavra diz assim: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Bom, isso é bastante óbvio. Eles cavaram por cerca de 3 anos, colocaram várias e várias comissões para que seguissem o Senhor Jesus, encontrassem pontos, fraquezas, qualquer coisa que o comprometesse, mas nada foi encontrado porque não existe, meu irmão. As pessoas até os dias de hoje permanecem procurando. Para quem é fã de revistas aí, de assuntos diversos, não é? Tem uma que é declaradamente contrária à fé cristã, de capinha vermelhinha. Ela traz uma série de matérias que falam sobre e se encontrassem a ossada do Senhor Jesus, e se encontrassem o túmulo contendo, e se, várias suposições sobre aquilo que é o sustentáculo da fé cristã. Continua-se até os dias de hoje, meu irmão, buscas e buscas incessantes para que o Senhor Jesus, não é, fosse, entre aspas, desmascarado. Mas essa é uma busca, meu irmão, que não vai ter fim. Não é? Essa busca é uma busca que não encontra-se nada e nunca haverá de ser encontrado. Não é? E aqui estão, então, esses homens procurando algo para condenar o Senhor Jesus. Não encontrando, então, eles arrumam testemunhos falsos. Arrumam uma delação premiada, arrumam, não é, algum tipo de que alguém fale qualquer coisa só para condená-lo, achamos um motivo. E aí eles começam a dizer uma série de testemunhos falsos. Uma série deles. Acompanhe aí comigo a leitura no verso 56. Muitos testemunharam falsamente contra ele. Você tem dúvida que eles foram pagos para isso? Não é? Essa corrupção que nós vemos nos dias de hoje, meu irmão, não é mérito do povo brasileiro que acompanha uma política totalmente corrupta. Não é mérito nosso. Isso já existe e existe há muitos séculos. Isso está impregnado na raça humana, na sua natureza decaída. E aqui muitos preferiram receber dinheiro para acusar falsamente uma pessoa, sabendo que essa acusação era para pena capital. Muitos, então, testemunharam falsamente. Olha aí o que é que diz Marcos, mas as declarações deles não eram coerentes. O que isso quer dizer que não eram coerentes? Não só eram falsas, mas não falavam lé com cré. Um dizia uma coisa e o outro dizia outra, que às vezes não batia com esta, e dava uma grande confusão. Não havia uma pauta que parasse em pé e que dizia aquele sinédrio, ou dava àquele grupo condições de finalmente acusar o Senhor Jesus. E aí no verso 57, e então se levantaram alguns e declararam contra ele. E aí no verso 57, meu irmão, você vai encontrar um pouquinho do teor da coisa não coerente que eles diziam, não é? Ele diz então que alguns se levantaram falsamente contra ele, e se levantaram falsamente, o que disseram então não é verdadeiro. Marcos já está te avisando que não é verdadeiro. E aí diz o verso 58, nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feita por mãos de homens. Mas mesmo assim, ou nem mesmo assim, o depoimento deles era coerente. Marcos diz que nem diante desta acusação o discurso era coerente. Ora, por que não era coerente? Jesus disse ou não disse que destruiria o templo e em 3 dias o construiria novamente? Sim ou não, irmão? Será? Marcos está dizendo que o discurso não é coerente. O que essas pessoas estão usando aqui, elas estão usando de sofisma. Já ouviu falar de sofisma? O sofisma é uma mistura de meia verdade com meia mentira. Não necessariamente 50-50. Mas há uma mistura aqui. Essas palavras são próximas do que disse o Senhor Jesus. Mas tem algo aqui que está distorcido. E eles usam da distorção para que negassem, não é, que Jesus de fato era o Messias. E aí no verso 58 eles dizem assim, só atenção ao detalhe, não é? Nós ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. O verbo que inicia a frase, destruirei,
Não é destruirão, mas é destruirei. Como se o Senhor Jesus houvesse dito que destruiria. E é aí que está o grande detalhe e a grande diferença. O Senhor Jesus não se referia ao templo que demorou 46 anos para ser reconstruído, mas ele se referia a este templo, o seu corpo, que seria destruído, mas não por ele mesmo, mas pelos homens que o acusavam. E aqui há essa inversão. Olha comigo aí no capítulo 2 de João, essa afirmação do Senhor Jesus. João registra essa afirmação do Senhor Jesus. Capítulo 2, do Evangelho segundo João. Vamos ver o verso 17 em diante, não é? Só para dar o contexto. João está dizendo do momento em que o Senhor Jesus está ali no templo para a purificação, ele vai até aquele lugar, e ali há aquela questão, não é, de que os homens têm transformado o lugar, a casa de adoração, em mercado, em lugar de venda e comércio de bênçãos e coisas que a gente nem vê pelos dias de hoje, só acontecia naquela época, não é? No verso 17 ele diz assim: seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. E então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Qual é o sinal que Jesus lá na frente vai dizer para eles? Olha, não tem sinal milagroso, senão o sinal de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Que ele passou 3 dias dentro do ventre, não é, de um grande animal, de um grande peixe. Este era o sinal. E eles perguntam para Jesus, qual é o sinal? E aí o verso 19, Jesus respondeu, destruam. Destruam. Destruirei ou destruam? Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Eles capturaram o que disse o Senhor Jesus, se referindo ao seu corpo, porque ele já estava anunciando que ele morreria e ressuscitaria. Mas aquelas pessoas, estando dentro do templo, achavam que ele falava do templo. Tanto que a pergunta que vem a seguir era, faça-me um favor, demoraram 46 anos para construir, você vai fazer isso em 3 dias? Não entenderam do que falava o Senhor Jesus. E não só não entenderam, como na sua acusação, voltando lá para Marcos, então, no capítulo 14, eles trazem isto como um discurso no verso 58. Destruirei este templo feito por mãos humanas. Jesus não disse nada disso, que foi feito por mãos humanas. Mas o ressuscitarei. Meus olhos me enganaram aqui. E em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Então está misturado, metade ou um pouco de verdade com um pouco de invenção. E de alguma maneira eles tentavam fazer com que Jesus parecesse alguém que se rebelasse contra Moisés, que se rebelasse contra a lei, que se rebelasse contra o Senhor, o Deus de Israel, e tentavam a todo custo, mas não encontravam. É por isso que diz ali no verso 59, não é? O evangelista Marcos diz assim, mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Não parava lé com cré. Madrugada dentro, o Senhor Jesus ali acorrentado, as pessoas olhando, serviçais ali, aquele alvoroço, e aquilo precisava acabar, e as pessoas trazendo falsos testemunhos, nada se sustentava, até que finalmente, no verso 60, não é? O sumo sacerdote se levanta, talvez já irritado com as coisas avançando e nada acontecendo, talvez já ansioso para que aquilo acabasse logo, querendo que tudo isto, não é, já estivesse finalizado antes que o povo acordasse para a Páscoa, porque era tempo em que a cidade estava muito cheia, as coisas não poderiam transparecer como uma grande armação, que de fato era, mas tinha que parecer uma coisa reta, verdadeira, com motivos firmes, não é? Porque seria facilmente desmascarado. Então, no verso 60, o sumo sacerdote finalmente se levanta diante, não é, de todos eles e pergunta a Jesus, você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio
e nada respondeu. O silêncio do Senhor Jesus, meu irmão, obviamente, em cumprimento à profecia que Isaías fala, que ele seguiria mudo até o matadouro, é também ali a demonstração da vergonha daqueles homens. Está sendo exposta a vergonha daqueles homens. Porque eles estão num julgamento que é falso. Estão com juízes que são falsos. Estão com testemunhas que são falsas. Estão com acusações que são falsas. E diante de toda essa falsidade, o Senhor Jesus permanece em silêncio. E de maneira bem simples, eu acho que você já talvez tenha experimentado algo parecido, enquanto você conversa, enquanto você fala, enquanto você argumenta, não é? Se é que algum dia você tentou engambelar alguma pessoa, ou você está tentando criar vantagens contando meias verdades, ou distorcendo alguma coisa, e a pessoa com quem você está falando está lá em silêncio, mais ou menos assim. Eu me lembro quando eu tentava dar os gatos na minha mãe. Ela falava, você fez não sei o quê? Fiz. Ela só com aquele olhar. Não era nem o 43, era o 50 e 10. Tomou banho, menino? Sim. Eu não sei como. Ela descobria que eu não tinha tomado banho, só tinha ligado o chuveiro. É técnica de mãe que eu não descobri até hoje. Não é? Eu liguei o chuveiro, fiquei lá na privada. Vou tomar banho, nada. Desliguei o chuveiro, saiu minha mãe. Tomou banho, menino? Tomei. E eu não sei como ela descobria, e vai tomar banho, já tomar um peteleco, não é? É esse olhar, e é este silêncio que manifesta o Senhor Jesus expondo a sua vergonha, a vergonha daqueles homens, homens de autoridade sobre o povo de Israel, naquele vexame de tentativa de acusação, de tentativa de fazer todo aquele enredo sem necessidade. Então Jesus permanece em silêncio. E aí a Bíblia diz que outra vez, no verso 61, na parte B, outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Você é o Cristo, e agora é trazido à tona um título, e um título messiânico. Você é o Messias? Você é o Cristo, Cristo Messias, não é? Mesma coisa. É você aquele que se esperava que haveria de vir? É você o Filho do Deus bendito? É você o filho de Davi, que foi profetizado? É você aquele que é semelhante a Moisés e que viria para libertar o povo de Israel? É você este que tirará de todos nós todos os nossos inimigos e colocará Israel na sua posição de glória e poder, segundo a promessa de Deus? É você este o Filho do Deus bendito? Eles não perguntam para Jesus se ele é o Filho do Deus bendito, porque acreditam no que disse Pedro para Jesus. Jesus perguntando para os discípulos, o que o povo diz que eu sou? Uns é profeta, os outros ali dizem que você aí é um homem poderoso, e aí vários comentários, e aí vira Pedro e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus diz que ele era Pedro, e sobre esta pedra, não Pedro, mas o enunciado que Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, esta pedra será edificada a sua igreja, não Pedro, não é? Aqueles homens do Sinédrio não criam que Jesus era o Filho de Deus. E fizeram esta apresentação, tu és o Cristo, o Messias político, o Messias, não é, militar, o Filho do Deus bendito, aquele que é abençoado e ungido pelo Senhor, como foi Davi, e reuniu as tribos e levantou a nação de Israel. É você semelhante a este? Essa é a pergunta que eles fizeram. Mas eles não tinham ideia do que estavam falando. E aí o Senhor Jesus, meu irmão, ele rompe um silêncio que ele mesmo tinha pedido para as pessoas. Todos os discípulos vinham dizendo que ele era o Filho de Deus, e ele dizia, opa, não é para falar para ninguém. Os demônios, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E ele, ops, silêncio aí. Ao longo do ministério, o Senhor Jesus foi dizendo para que ninguém falasse. E aqui o Senhor Jesus, ele mesmo rompe esse silêncio que ele pedia. E no verso 62 ele diz, sou, ego eimi, no grego, que quer dizer o eu sou, a referência direta ao Deus, ao Senhor que se manifestou a Moisés lá no Egito. E na sua pronúncia, sou, aquelas pessoas entenderam exatamente o que disse Jesus. Ele está se afirmando não somente o Messias, mas igual a Deus.
Ele está se afirmando ser um com o Pai, como ele já havia dito, mas agora de mesma essência, exatamente igual. E aqueles homens, mas não é possível. Blasfêmia! Mas diz o Senhor Jesus no verso 62, ele diz, sou, mas ele não diz só isso. Marcos diz que ele continua falando. E ele diz assim, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Meu irmão, pensa numa madrugada agitada. É quando o Senhor Jesus finalmente faz essa proclamação. E que momento poderoso, irmão. Já pensou estar lá e ouvir o Senhor Jesus dizendo essas palavras? Meu irmão, aqueles homens que não criam em Jesus, rasgaram as vestes, fizeram toda aquela cena, blasfêmia e tudo mais. Mas o que o Senhor Jesus faz aqui nessa hora, meu irmão, é a exposição da vergonha destes homens. Não só por toda a falsidade que estava sendo dita, mas há aqui, meu irmão, uma ironia muito grande. A inversão dos papéis aqui. Estes que estão se colocando na posição de julgadores, não é? De juízes sobre um inocente, são, na verdade, aqueles que são os, como é que se fala? Réus ou réis? Nunca falei réu no plural. Mas você me entendeu, né? Réu barra réis. Vamos perguntar para o Google. Fiquei curioso agora. Réus? Tem certeza, irmão? Está gravando, hein? Depois vou falar que o pastor sabe falar direito. São, na verdade, não juízes, mas são réus, chapéus, degraus. Essa é uma brincadeira. Diante do verdadeiro juiz. Quando o Senhor Jesus diz, e vereis o Filho do Homem, assentado à destra do Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Meu irmão, toda a cortina sai. E a vergonha fica exposta. Aqueles homens entram numa ira profunda. É o estado da pessoa quando ela é descoberta. Quando ela entra em parafuso, porque me pegaram aqui, não é? O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Ele não está só se afirmando como Deus, quando ele diz, sou o Filho do Deus bendito. Mas ele está trazendo aqui à luz dois grandes textos do Antigo Testamento, um em Daniel, no capítulo 7, e o outro é o Salmo de número 110. E são textos que vão dizer exatamente quem é o Senhor Jesus. Aquele que se senta à destra da majestade nas alturas. E pelas visões do profeta Daniel, ninguém chega no lugar de habitação do Senhor. Então, para sentar à direita, à destra do Pai, para ter ali a destra do trono da justiça, o trono soberano, alguém assentado, este para passar é só Deus. E ele também traz à luz textos que dizem que o Messias, o Filho do Homem, e Filho do Homem é um título messiânico exatamente que provém da visão, não é, do sonho de Daniel, no capítulo 7, ele diz que ele vem, não é, com as nuvens do céu. E essa é uma declaração de juízo, e juízo contra as nações. Eu queria que você fosse lá comigo para ver essas passagens do que fala o Senhor Jesus. Daniel, no capítulo 7, vamos começar lá. Ontem eu brinquei com os meus filhos, aliás, com o meu filho, que minha filha estava de mimimi, um joguinho de perguntas e respostas bíblicas, né? E cada resposta que meu filho dava, a gente ia na Bíblia para consultar. E eu falei, abre lá em 2 Reis, abre lá não sei aonde. E ele pegava a Bíbliazinha dele, irmão, fiquei tão orgulhoso, orgulho santo. Ele pegava a Bíbliazinha, Daniel, Ezequiel, Daniel. Aí ele se achava, né? Aprendeu a musiquinha e agora está usando. Capítulo 7 de Daniel, quem achou, diga amém. Eita glória. Daniel está contando ali sobre essa visão que ele tem, e no verso 9, diz assim, enquanto eu olhava, tronos foram colocados
e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas, e de diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Que cena é esta que Daniel está vendo? Ele está vendo uma cena de um julgamento. Verso de número 10, o finalzinho. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. O Filho do Homem é este que está sentado à destra e que há de julgar todas as nações. Então, quando ele se apresenta, o Senhor Jesus dizendo, eu sou o Filho do Homem, ele está trazendo à luz o texto profético de Daniel, no capítulo 7, e ele está se apresentando. Olha aí o verso 13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao quê? A um filho do homem. É daí que vem o título Filho do Homem, que é tão usado pelo Senhor Jesus. Vindo com o quê? Com as nuvens dos céus. Que cena que é essa que Daniel está vendo? É de um julgamento. E vê o Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus, e o que o Senhor Jesus está dizendo para aqueles homens diante de um falso tribunal, que está diante deles o verdadeiro, o Filho do Homem, que eles verão. Veja que o Senhor Jesus fala no futuro, porque são dois momentos, não é? E a gente já vai entender esse trem. Vocês verão o Filho do Homem vindo, não é, com as nuvens dos céus. De onde o Senhor Jesus tirou isso? Ele tirou da profecia de Daniel, que falava sobre ele. Tudo aponta para ele. E ele disse ali, não é? O Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus. E ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Verso 14. E ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Quando ele se afirma ali, eu sou o Filho do Homem, eu sou este que tem domínio que não acaba, eu sou este que tem domínio eterno e sobre tudo e todos. É disso que fala o Senhor Jesus para aqueles homens. Agora vamos ao Salmo de número 110. Volta aí umas folhinhas. Salmo de número 110 é um salmo davídico, e que inclusive, né, quando Jesus é interpelado, né, quando as pessoas perguntam para ele, falam, mas como assim você pode ser maior do que Davi? Davi já nasceu, já morreu, e você está aqui agora, depois de muitos séculos? Jesus diz, não é, exatamente sobre o Salmo 110, que começa assim, verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor, o Deus Pai diz ao Deus Filho. O Senhor diz ao meu Senhor. É Davi falando sobre o Senhor que está sobre ele, não é? Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Quem que está sentado à direita do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Filho. O Senhor do meu Senhor. Ou o Senhor disse ao meu Senhor. É o que Davi aqui afirma. Verso 2, o Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre todos os teus inimigos, inclusive aqueles que estavam diante dele naquele tribunal fake. Não é? Todos os teus inimigos. Verso 3, quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem que é este, meu irmão? É o Senhor Jesus. Lembra do Melquisedeque? Que Abraão conheceu lá atrás? Antes de Arão, inclusive. É deste sacerdócio que o Senhor Jesus faz parte, não o de Arão. Que termina, né? A lei cerimonial termina em Cristo. Verso 5, o Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Está falando de um julgamento futuro, não é? Verso 6, julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra, e no caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. O que o Senhor Jesus
Este que é sacerdote perpetuamente, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que ele está lá para fazer? O que o Salmo 110 diz? Verso 6. Julgará as nações. Julgará as nações, inclusive a de Israel. Então, voltando agora lá para Marcos, não é, no capítulo 14, meu irmão, quando o Senhor Jesus faz essa afirmação para aqueles homens, meu irmão, ele está dizendo, diante de vocês está o Deus encarnado. Diante de vocês está aquele, meu irmão, que de fato julga vivos e mortos. Diante de vocês está aquele que julga nações e os seus inimigos, inclusive vocês que estão aqui. Há uma inversão, há uma grande ironia. Eles achavam, não é, que tinham alguma autoridade para que sobre Jesus atribuíssem julgamento e sentença, sendo que de fato eles é quem estavam sob julgamento, porque mataram ou condenaram o Filho do Homem. O Senhor Jesus, versos anteriores, diz assim: o Filho do Homem vai, segundo está escrito, mas ai daqueles por meio de quem vem a traição. Ai daqueles. E entre todos eles, não só Judas, esses homens todos. Quando o Senhor Jesus diz então lá no verso 62, sou, disse Jesus, ego eimi, apontando lá para o Deus que se manifestou na sarça ardente com Moisés. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. E aí qual é a reação daquela turma, irmão? A reação daquela turma, não é? É interessante. Eles dizem assim, verso 63, o sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou, ora, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Na mente deturpada e totalmente corrompida pelo pecado, suja, contaminada pelo pecado, aqueles homens olham para Jesus e finalmente, eis a blasfêmia que a gente precisava. Ele se afirma como Deus. Ele diz que ele é o Messias, mas não somente o Messias político, mas ele se afirmou como Deus. Ele é aquele que senta à destra da majestade nas alturas. Vocês precisam de mais alguma evidência? Chega de falsas testemunhas. Ele acabou de trazer a sua sentença. Quando o Rei de toda a glória se pronunciou, o julgamento aconteceu ao inverso. E aqueles homens, não tendo ideia do que faziam, então seguem, não é? Na continuidade, o finalzinho do versículo 63. E todos o julgaram digno de morte. Quem era digno de morte ali, meu irmão? O justo? Ou todos nós, inclusive aqueles que estavam diante de Jesus, fingindo serem autoridades? Quem é digno de morte, irmão? A morte é benefício do quê? É salário do quê? Pois é. Estava diante deles o justo, homem que não conheceu o pecado. E aqueles homens olharam para ele, esse é digno de morte. Irmão, que coisa terrível. Que cegueira terrível. E aqui, meus irmãos, se me permitem, eu não sei se foi sexta, se foi quinta, houve um vexame mundial. Um vexame, uma coisa, no mínimo tosca, para não falar outra coisa. As tão esperadas Olimpíadas, um lugar que ajunta nações de todo o canto desse mundo, levando os seus melhores atletas para uma competição. Eu não assisti, não vi, só a notícia de que um grupo aí de drag queens, não é? Simularam a ceia. Meus irmãos, essas pessoas não têm ideia do que estão fazendo. Não têm a menor ideia do que estão fazendo. E não é pela condenação, porque a condenação já é certa, para quem não está em Cristo. Não tem mais o que fazer. Não é? Se não está em Cristo, a palavra diz, já está condenado. Quem crê passa da condenação e entra na vida. Agora, quem não crê já está condenado, porque o Filho do Homem não veio condenar, mas ele veio salvar. João, capítulo 3, verso 16 em diante, diz exatamente isso.
Aqueles homens não têm a menor ideia, digo homens, porque eu não sei o que são aquelas pessoas que estavam ali, né? Cada uma se apresenta de um jeito diferente. Aquelas pessoas não têm ideia de que aquela ceia representa, inclusive para a vida delas. Muitos que estavam ali dizendo, crucifica, crucifica. Muitos que cuspiram em Jesus, que deram bofetes, que tacaram pedras no Senhor Jesus, foram os mesmos que tempos depois, após a ressurreição, diante da pregação de Pedro, converteram-se aos montes, porque reconheceram que estavam diante do Messias e não tinham a menor ideia do que faziam. Essas pessoas não têm a menor ideia do que fazem. E há um grande e justo juiz. Todos os nossos atos, todos nós, prestaremos conta de todos eles, de palavras que foram ditas, de coisas que foram feitas, todos nós prestaremos conta. Inclusive os salvos, viu? Tem gente anunciando por aí que os salvos não passarão pelo tribunal, não o tribunal da condenação. Paulo diz, aquele que está em Cristo já é nova criatura, já não há mais condenação. Mas vai prestar conta, viu, irmão? Cuidado com o que você tem feito, cuidado com o que você tem dito por aí. Essas pessoas não têm a menor ideia. E eu não vi a manifestação de grandes líderes religiosos sobre essa vergonha que foi feita. Não é? Essas pessoas, exatamente tal qual foram nos dias ali do Senhor Jesus, diziam para ele, não é? Toda essa zombaria, como foi antes da pandemia. Lembra antes da pandemia? Acho que foi um carnaval. A vergonha foi aqui no Brasil, né? Que imitaram, acho que era o diabo, puxando aquele que fingia ser, não é, Jesus. Meus irmãos, que falta de respeito. Não importa o credo dessas pessoas, não importa. Assim como exigem e buscam respeito de todos nós, e nunca houve falta de respeito, talvez pontualmente por algumas pessoas desinformadas no meio cristão, assim como eles exigem respeito, devem demonstrar também respeito. Não importa o credo. Assim como nós, como cristãos, também não tiramos sarro de pessoas que são de fé africana, ou de matriz africana, eu não sei o nome certo que se dá para isso, candomblé e tudo mais. Né? Respeito, irmão. Quem nos ensinou isso foi o Senhor Jesus. Essas pessoas não têm a menor ideia do que estão fazendo. Mas haverá o dia para aqueles a quem o Senhor, pela sua graça, resolver manifestar-se diante dos seus olhos, como fez com Paulo, perseguidor da igreja, acusador e assassino de cristãos. Este foi lá agora diante de Jesus, não é? Tentou resistir, mas foi vencido pela graça e tornou-se agora devedor de Cristo, como ele mesmo se apresenta. Dos pecadores eu sou o maior. Quando estes, não é, a quem Deus pela sua graça manifestar salvação, vão deixar esses velhos hábitos, porque é isso que acontece com quem é cristão. Abandona velhos hábitos, não por sua vontade própria, mas porque foram convencidos do seu pecado, pelo Espírito Santo. E agora se veem na necessidade do abandono. Não é um desejo, eu quero, como aquele que fuma e fica naquela, eu vou parar de fumar e não para de fumar, vou parar de fumar. Não, não. Ele se vê na necessidade, ele se percebe em débito diante do seu Senhor e corre para fugir das coisas que ofendem a sua glória. Quando estes forem alcançados pela graça, porque nós servimos a um Deus gracioso, irmão. Eu não sei se de repente entre nós aqui houve alguém nos dias que não conhecia Cristo, também foi um zombador, assim como aquele ladrão do lado de Jesus. Os dois estavam zombando na crucificação, mas um deles olhou e falou, opa, seus olhos foram abertos e ele percebeu, isso não é um homem comum não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que o Senhor Jesus disse? Ai, queimar no inferno, seu bandido. O que ele disse? Hoje mesmo estarás comigo. Mas, Senhor, ele estava aqui caçoando do Senhor, ele estava fazendo coro com aqueles médicos, não é? Cura-te a ti mesmo.
Nós servimos a um Deus gracioso. Quando os discípulos do Senhor Jesus olharam para ele e disseram assim: Mestre, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e arrebentar com esses incircuncisos? Arrebentar com esses que torcem para este time, que eu não vou falar o nome? O que o Senhor Jesus disse? Vocês não sabem de que espírito vocês são, não? Porque ele veio trazer graça. Ele veio manifestar a graça do Pai. Então, quando essas pessoas, aí a minha oração é que sejam todas, assim como Paulo foi um grande testemunho da graça de Deus, estas também, pela graça de Deus, servirão de testemunho da sua vergonha, desmascarada pela graça e pela justiça do Senhor, trazendo salvação mediante o sacrifício do inocente. E veja, nações do mundo inteiro representadas naquela celebração de sexta-feira. O Senhor Jesus acabou de se afirmar: eu sou o Filho do Homem, sentado à destra do Poderoso, e vocês me verão. E aí ele traz um apontamento para o futuro. Que dia que é este? Este é o dia da sua volta, a parúzia. Quando ele voltar nos céus, vindo pelas nuvens, montado no seu cavalo branco, todo Israel, todos aqueles de Israel, filhos e descendentes, judeus que estiverem vivos, diz a Bíblia em Romanos, no capítulo 11, olharão para o céu, porque ele será visto, meu irmão, por todos os olhos. Olharão para o céu e dizerão: verdadeiramente este é o Messias. Por isso diz o Senhor Jesus: vocês verão o Filho do Homem, não é, vindo com as nuvens dos céus. E então esses homens, no verso 63, lá no finalzinho, dizem assim: ele é digno de morte. Ele é digno de morte. Meu irmão, é uma cegueira impressionante. Do mesmo jeito que Pedro, na sua cegueira, ou ceguice, ou ceguedeira, disse a Jesus: jamais eu abandonaria o Senhor. Pois é. E aí vem o verso 65. Qual foi a acusação que eles disseram sobre Jesus, não é? A acusação, olha aí o verso 64. Vocês ouviram a blasfêmia. A blasfêmia. Como se Jesus fosse mentiroso. Como se Jesus não fosse um verdadeiro profeta. E olha aí o verso 65, meu irmão. E então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E o que está acontecendo aqui? Esses homens, na sua ira, na vergonha exposta diante do verdadeiro juiz, grande e justo juiz, esses homens que não podiam matar Jesus, estavam presos debaixo de um domínio romano. O que eles fizeram? Agora nós vamos, não é, zombar de você, como se este fosse um falso profeta. Então colocaram como que um saco na sua cabeça, os olhos vendados, de alguma maneira que ele não pudesse enxergar, e aos murros, tapas, cuspes, diziam para ele: agora profetiza aí, ó Filho do Homem, profetiza. Meu irmão, estavam chamando o Senhor Jesus de mentiroso, sendo que exatamente o que estava acontecendo, o Senhor Jesus disse que aconteceria. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, volta aí comigo. Olha o que é que o Senhor Jesus fala para os seus discípulos no verso 32. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. E novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. O Senhor Jesus chamou os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Quem tem capacidade de narrar o futuro, senão um verdadeiro profeta, alguém que sob o Espírito de Deus, não é, fala. Verso 33. Estamos subindo para Jerusalém,
E o Filho do Homem, o mesmo que ele se afirmou ser, mesmo de Daniel, capítulo 7. O que vai acontecer com ele? Será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. O profeta, o verdadeiro profeta, o Senhor de toda a glória, o Logos de Deus, a palavra anunciou o que haveria de acontecer. E o verso 65 é outra grande ironia, porque eles chamam o Senhor Jesus de falso profeta, de blasfemo, e fazem exatamente segundo o que havia predito o Senhor Jesus que haveria de acontecer. O condenaram, o açoitaram, cuspiram nele, e estão agora zombando, dizendo, profetiza aí, ô profeta, não é você aí o grande profeta? E a Bíblia diz que os guardas o levaram, dando-lhe tapas, e à noite seguiu os demais julgamentos, não é? E todas as idas e vindas que o Senhor Jesus teve até a sua crucificação. E no verso 66 em diante, meu irmão, nós vamos encontrando o segundo julgamento que acontece em paralelo. A tudo isso que havia acontecido ali com o Senhor Jesus, estava agora também Pedro, no seu processo, verso 66. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali e vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo, não conheço, nem sei do que você está falando, e saiu do alpendre. Pedro, agora, diante de todas essas acusações, ou dessa primeira acusação, você estava com ele, o Nazareno. E ele diz, não, eu não conheço, e sai fugido. Este Pedro, a rocha, este Pedro, o forte, este Pedro, que disse que não abandonaria o Senhor Jesus, fica de longe observando, e quando ele é finalmente abordado, você estava com ele. Ele foge e começa a expor a sua nudez. Ele foge. A máscara cai. Nós julgamos que nós somos pessoas de fibra, pessoas firmes, agarrados na fé. Mas é Deus quem conhece o nosso interior. E Pedro aqui, meu irmão, opa, não conheço não. E vai saindo de fininho. Não é comigo não. É a primeira. Quando a criada o viu lá e disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles. Novamente ele negou. Na segunda, ele negou. E aí na terceira, pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto, não é, disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu. E ele começou então a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. 3 vezes. Se você olhou a narrativa anterior, Marcos também descreve 3, os muitos testemunhos falsos. O sumo sacerdote dizendo ao Senhor Jesus, você não vai se pronunciar diante de todas essas coisas e finalmente você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? 3 vezes. Agora Pedro 3 vezes também. Você estava com ele, você era um deles. Você conhece eles e andava com eles. Nas 3 ele nega. Enquanto o Senhor Jesus, irmão, diante das autoridades, não era diante de homens quaisquer, mas das autoridades, de maneira firme, ele ali professa, ele apresenta, não é, exatamente a proclamação de quem ele é. Pedro, diante de uma serviçal, diante de uma pessoa que estava a serviço do sumo sacerdote, não tem coragem. O Senhor Jesus, de maneira brava, reta, corajosa, se apresenta sabendo que aquilo era para a sua morte. E Pedro, temendo a morte, ele diz que não tem nada a ver com aquilo. Ele se omite, ele foge. E aí acontece, não é? O verso 72, e logo o galo cantou pela segunda vez. E aqui, meu irmão, o galo, não é?
a palavra no grego é alektos. Alektos, o significado dessa palavra é o macho de uma ave, ou ave macho. Né? Tem pessoas que têm dúvida se isso era de fato um animal, um galo, ou se era alguma guarda romana tocando algum instrumento que representava uma troca e substituição, porque há quem diga que dentro e na cidade de Jerusalém, por ser um lugar considerado santo, ali não poderia ter aqueles tipos de animais que eram animais, não é, sujos, ou animais que eram impuros, considerados impuros. O fato aqui, se era um galo de verdade, se era uma trombeta tocada por alguém lá ou qualquer coisa do tipo, é que o Senhor Jesus disse àquele homem, o Pedro, o apóstolo Pedro depois, né? Antes que ele cante, por 2 vezes, você vai me negar 3. E aí quando finalmente se ouve este som, e aqui eu vou lhe expressar a minha opinião, tá? Sobre o assunto. É de fato um animal, é um galo, de madrugada fazendo ali o seu cocoricó de maneira mais alta ali, exatamente pela palavra. Não é? Se fosse o galo uma pessoa, um soldado a tocar alguma coisa, não seria uma palavra que indica uma ave macho e que é usada em outros lugares e que tem o mesmo significado de uma ave macho. Mas respeito às interpretações. Verso 72, então, logo que o galo cantou pela 2ª vez, Pedro se lembrou da palavra de Jesus, não é? E antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E ele então se pôs a chorar. Como é que começou esse quadro, meu irmão? Um homem que não sabe-se quem é, com medo da morte, com medo da violência, com medo dos olhos de todas aquelas pessoas a julgarem que ele era um cristão, foge, e foge inclusive nu. Ele não tem vergonha da sua nudez, ele tem vergonha de estar perto de Jesus. Ele não tem medo de andar nu, ele tem medo de estar perto de Jesus num momento de conflito. Pedro, da mesma sorte, expõe a sua nudez, demonstrando quem de fato ele é, e ele finalmente enxerga quem de fato ele é. E aí começa um choro, e é um choro, não é, amargurado. Por isso, se você já em algum momento passou uma vergonha semelhante, tem um amigo que hoje não é pastor, mas na época não ordenado, tinha o hábito de pornografia, e numa madrugada a esposa acordou e se levantou, ele fechou o computador com pressa, ela perguntou: o que você está fazendo aí acordado? Ele falou: nada, estava com sem sono, foi dormir, e porque ele fechou com pressa, ele esqueceu de ir lá e fazer a limpeza dos rastros que deixa, não é? Os rastros digitais, e no dia seguinte ela acordou bem mais cedo que ele, e por alguma razão que Deus a conduziu, ela foi usar o computador, e usou o computador dele. Quando ela abriu, ela deu de cara com todas as coisas, conversas que ele estava tendo com outras pessoas, e tudo aquilo, e aquilo foi uma exposição tão grande da vergonha. A mulher não guardou para si, ela esbravejou com ele, brigou com ele, e saiu contando para todo mundo, para a mãe, o que aconteceu, para a mãe dele, para a mãe dela, para as pessoas em volta, e ele foi exposto de uma maneira muito grande. A sua vergonha foi exposta. O que está acontecendo com o apóstolo Pedro é que diante de todas aquelas pessoas, diante de todos aqueles olhos, muitos nem compreendiam o que estava acontecendo, a nudez do apóstolo Pedro foi exposta. E por isso ele se põe a chorar. Meu irmão, nós lemos esse texto hoje porque, se você observar o mundo, se você observar a reação das pessoas, a dificuldade que o cristianismo vem sofrendo ao longo do tempo, não é? E um cerco que parece cada vez maior e cada vez mais confinado, não é, para os cristãos, está se levantando um tempo muito difícil, e não é de hoje. A grande apostasia que a Bíblia fala e narra não é um evento que vai acontecer, já está em andamento, meu irmão. Nós temos visto muitas pessoas. Estava há 1 ou 2 finais de semana atrás com o meu sogro, e ele dizia para mim: você ficou sabendo do pastor não sei o quê? Eu falei: não sei quem é. Ou como não conhece, é um cara de mídia famoso. Eu falei: não sei quem é, porque eu não acompanho essas coisaradas todas. Eu sigo alguns que foram meus mestres em tempo de seminário, mas o que tem esse cara? Louco, meu, agora ele virou católico. Um pastor, protestante, de fé reformada,
Não sei se você entende o que eu estou dizendo aqui, mas é uma classificação, não é? É gente que tem de fato conhecimento, abandonou tudo e foi seguir a tradição católica, não é? E não é ele sozinho, tem um grupo grande. Um grupo grande. Outros muitos que estão se rendendo a um período de inclusão. Inclusão na teologia, não na igreja. De começar a acomodar o texto sagrado para exatamente esse tipo de gente que se manifestou aí lá nas Olimpíadas, não é? Como se aquilo fosse aprovado. E nós sabemos exatamente, Romanos, no capítulo 1 diz, o apóstolo Paulo diz que o motivo dessa distorção sexual é porque adoraram mais a criatura do que o Criador. E como castigo, o Senhor os entrega, não é? A essa condição, a esse estado. É só ler capítulo 1 de Romanos a partir do verso 18, irmão. Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo da inflamação de homens com homens, mulheres com mulheres. De onde parte isso? Porque adoraram mais a criatura do que o Criador. E nós estamos vendo igrejas, não são poucas, que se manifestam agora favoráveis à união e a uma série de outras coisas. Meu irmão, estão deixando de crer na palavra e buscando conveniência. Não são poucas as comunidades, principalmente esses de grande expressão de mídia, que precisa de gente para sustentar a máquina, porque é esse tipo de gente que dá dinheiro, que é o interesse principal desse grupo de pessoas. E não é pequeno. O problema, irmão, é que as pessoas não estão mais lendo Bíblia. O problema, meu irmão, é que as pessoas não estão mais orando. Elas estão indo a igrejas, não importa se é essa, se é a outra, fica passeando por aí e estão buscando coisas que alimentam o seu umbigo. E não o Criador de todas as coisas, o que há de julgar todas as nações para entender a sua vontade. Estão preocupados com a sua própria vontade. O que Deus pensa, o que Deus quer, está aí, tá bom, respeito, Senhor. Pastores, meu irmão, que estão entregues à teologia liberal. E é um show de horror. Este, de fato, é o show da blasfemia. E o povo que não conhece, como disse o Senhor Jesus, reproduzindo a fala de Oséias, perece, porque lhe falta conhecimento. Nós estamos num tempo, meu irmão, em que a apostasia já se manifesta. Lugares antes conhecidos como redutos cristãos. Hoje, você vê só ruínas de grandes igrejas, de grandes lugares, templos que se tornaram boates, que se tornaram bares por aí afora. E hoje as pessoas dizem que o problema que se vive econômico e social no mundo é por causa do cristão. Rasgaram a história. Todo o desenvolvimento que o mundo teve foi por conta do cristianismo, mas estão julgando o cristianismo como uma religião opressora. Ora, irmão, quantas pessoas têm sido ajudadas, porque muitos que têm coração verdadeiro, servindo a Deus, servem ao próximo. E é esse tipo de coisa que o mundo está, não é, inflamado e virando contra. E aí, meu irmão, da mesma forma como Pedro foi abordado, você também será. No seu trabalho, quantas vezes você se omitiu com medo de que o chefe, o vizinho, o colega sarrista soubesse que você é cristão e começasse a bagunçar com você? Quantas vezes você se omitiu na sua família e não pronunciou estas palavras de verdade, que o Filho de Deus veio morrer em substituição ao meu e ao seu pecado, para sobre ele receber a condenação que é devida a mim e a você, mas ele recebeu sobre si o verdadeiro evangelho. Quantas pessoas têm se omitido? E nessa hora, meu irmão, nós trouxemos este texto, porque assim como a vergonha do apóstolo Pedro foi exposta, este mesmo apóstolo Pedro, tempos depois, semanas depois, é alguém que foi até Jesus, e do Senhor Jesus recebeu perdão e reorientação. Pastorei as minhas ovelhas, Pedro. E quando finalmente, cheio do Espírito Santo, na sua primeira pronúncia, na sua primeira proclamação,
o Senhor manifesta o sinal de que estes são os homens que Deus levantou para a proclamação do Evangelho, e 3.000 homens se convertem. Tempos depois, esse mesmo Pedro, agora não diante dos serviçais do sumo sacerdote, mas diante do sinédrio, o mesmo que foi lá e acusou Jesus e o condenou à morte, diante destes mesmos homens, agora inquirido sobre a sua fé, de maneira brava e corajosa, ele diz: sou sim seguidor de Jesus, e importa servir a Deus e obedecer a Deus do que a homens. Porque eles tinham dito a Pedro: não é para pregar o Evangelho, não é para falar de Jesus. E o que ele faz? Prega o Evangelho e fala de Jesus, é levado de novo ao sinédrio e de maneira corajosa. O que aconteceu com esse homem, meu irmão? A transformação que Deus faz na vida de todos nós. Então, meu irmão, há esperança para mim e há esperança para você, como houve para este homem chamado Pedro. Se nós nos curvarmos diante da majestade, com arrependimento sincero no coração, meu irmão, nós ouviremos do Senhor perdão para a multidão de pecados que nós temos. Da mesma maneira como Pedro aqui negou e várias vezes, não é? Traiu o Senhor Jesus, porque essa negação é uma traição. Da mesma maneira, você e eu temos assim também, em determinados momentos, nos omitido, não é? E guardado para todos nós aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Os tempos estão ficando cada vez mais complexos. E as coisas, segundo a palavra, têm uma tendência a amplificar a perseguição, a amplificar a intolerância. Dizem que o cristão que é intolerante, mas a intolerância está vindo contra o cristão, que não é intolerante. O verdadeiro cristão que serve a Cristo não é. Por isso, meu irmão, se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus.